Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que bom estar de volta aqui com vocês no canal. E hoje eu quero trazer aqui, como eu prometi no vídeo anterior, que eu estaria nos próximos vídeos falando sobre Jesus, o nosso exemplo. Jesus, ele é o nosso modelo. E nós estamos nos baseando no texto de Mateus, né? Mateus 11, 29, que diz, que ele nos diz, né? São palavras de Jesus para nós. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós vamos ver aqui nesse vídeo hoje como aprender com Jesus, como olhar para ele, porque em outras palavras ele está nos dizendo: olhai para mim e fazei como eu faço. Amém? Mas antes, vamos dar bom dia ao Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo sobre cada um de nós. Vem nos inundar com sua maravilhosa presença, transbordando o nosso coração do seu poder e unção. Vem preencher todos os espaços.Aleluias. Amém, Jesus. Hoje nós vamos ver aqui em 2 Pedro, né? 2 Pedro 2 Pedro 2:20. Do 20 até o 23 nós vamos ler, né, esses versículos. E daqui nós vamos trazer o entendimento necessário que nós precisamos hoje. Mas aqui eu quero ensinar para vocês como aprender com Jesus, como fazer como ele faz, porque ele está nos ensinando aqui como fazer da maneira que ele fez, e ele venceu o mundo, porque ele disse, né, que assim como ele venceu o mundo, nós também venceríamos. Amém? Então acompanhe aqui comigo a leitura em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. A linguagem da minha Bíblia aqui é a normal, né? Amém? Então eu vou ler aqui com vocês na linguagem atual, esse mesmo versículo que diz assim: pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Amém? Então veja que aqui nessa tradução atual, né, fica melhor da gente entender. Porque ele está dizendo, se vocês fazem o mal e recebem o mal, não tem nada, né, que possa, não tem nenhum galardão nisso. Mas se vocês fazem o bem e são afligidos, então nisso sim vai ter uma recompensa. E Deus os abençoará. Ele está querendo nos ensinar que quando nós passamos por uma dificuldade, nós não devemos abrir a nossa boca para murmurar ou para pagar o mal com o mal, mas sim ficarmos esperando nele, que ele venha a tomar uma atitude por nós. Porque não somos nós que vencemos as nossas guerras, mas é o Senhor Deus que quer vencer por nós. Então, se nós somos afligidos em alguns momentos, como o próprio Jesus aqui na terra, ele foi muitas vezes afligido, muitas vezes o Senhor Jesus, ele fez o bem e ele recebeu o mal, né? Muitos chamaram ele de ladrão, muitos chamaram ele de até mesmo de mentiroso. Diversas acusações Jesus suportou, mas ele suportou calado. Então ele está nos ensinando a fazer da mesma maneira que ele fez, para que possamos
sim ser abençoados por Ele, porque se nós não sabemos passar por uma situação onde somos afligidos, onde somos, né, insultados, nós não vamos ter galardão aí. Nós não vamos muitas vezes perder a bênção. E é esse o motivo de que muitas pessoas, elas perdem a bênção quando o inimigo se levanta contra elas, no momento em que é para ela orar, para ela ficar na posição dela como cristão, sem abrir a boca, sem retrucar, para que ela possa ser abençoada naquele momento. Muitas vezes ela também entra na mesma contenda, ela entra na mesma ocasião ali, e ela acaba perdendo a bênção do Senhor. Aí aqui no versículo 21, diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes seus passos. Amém? Então, olha, deixa eu frisar aqui novamente para vocês, aqui onde diz, portanto, porquanto para isto mesmo fostes chamados. Nosso chamado em Cristo Jesus, você ouviu o chamado de Deus para servir a Ele, para o cristão. Então, nós vemos que esse chamado não é só um chamado de glória, mas é um chamado também para sofrer injustamente como Jesus sofreu. Porque Jesus, ele sofreu muitas injustiças. Muitas vezes ele fez o bem e ele foi injustiçado. Então, assim como Cristo sofreu injustamente, ele nos dá o mesmo chamado para que com ele soframos também injustamente. Mas ele está nos ensinando, como está dizendo aqui, como sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então veja que Jesus, ele sofreu no nosso lugar, mas ele deixou o exemplo para que pudéssemos seguir os seus passos. E quando sofrermos injustiças, nós vencermos. Nós olharmos para ele e aprender dele, que é o nosso exemplo, que é o nosso modelo. E assim nós não vamos perder a batalha, nós vamos vencer. Aí no versículo 22, ele está dizendo assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum, se achou em sua boca. Então veja que mesmo com todas as afrontas que Jesus passou, mas na boca de Jesus nunca se encontrou dolo algum. Jesus, ele nunca mentiu, ele nunca insultou ninguém. Tudo que ele passou calado. E por isso ele pôde ter a bênção do Pai. Por isso o Pai o ouvia todas as vezes que Jesus clamava ao Pai. Todas as vezes que Jesus rogava ao Pai, Deus estava pronto para ouvir e para estender a mão para ele, para socorrê-lo. No 23, agora para encerrarmos, diz assim: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Aqui nós podemos ver nessa palavra que Jesus suportou tudo que ele suportou aqui na terra por nós, mas porque ele entregou-se ao Pai. Ele deixou nas mãos daquele que sabe julgar. Ele deixou nas mãos daquele que sabe o momento certo de fazer justiça. Então, o exemplo que Jesus nos deixou nessa palavra foi de como que ele venceu por nós. E quando nós somos chamados a sofrer injustamente com ele, ele não fez isso para nos castigar, mas ele fez isso para nos ensinar.
E no final desse último versículo aqui nós vemos que ele suportou tudo isso porque ele entregou o seu Pai. Então, se nós queremos suportar os desafios da vida, as lutas que vêm nessa vida, porque como nós vemos, o nosso chamado não é só de glória. O nosso chamado, o próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Jesus já nos alertou sobre isso, porque ele sabia do que viria, né, depois do que cada um de nós passaríamos. Então, quando nós viemos para Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não ia ser só um mar de rosas, tudo ia ser redondinho, tudo ia ser maravilhoso. Não, passaríamos também por muitas lutas, passaríamos também por momentos de aflições. Mas Jesus nos ensinou a entregar-se a Deus. Então ele está nos alertando a olhar para ele. Por isso ele está dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Graças a Deus. Amém, meus queridos irmãos. Vamos orar nesse momento. Vamos juntos entrar em oração. Oremos. Em teu santo nome, Senhor. Neste momento, ó Deus, nós oramos, ó Pai, sobre esta palavra, Senhor, que Tu nos ensinastes nesta manhã. O Senhor nos ensina, Jesus, a olhar para o Senhor. Porque o Senhor quer nos conduzir em triunfo, meu Deus. O Senhor não quer que sejamos fracassados, nem que venhamos perder uma batalha, Pai. O Senhor nos chamou para sermos mais do que vencedores. Mas o Senhor sabia que no decorrer do nosso caminho, da nossa caminhada com o Senhor, nós passaríamos por aflições, seríamos afligidos como o Senhor foi aqui na terra. Mas o Senhor deixou o seu exemplo, por isso o Senhor diz para aprender com o Senhor. E nós queremos, ó Pai, aprender cada dia mais contigo. Meu Deus, nós queremos ter um coração segundo o seu coração, Pai. Um coração que agrada o Senhor, um coração generoso, um coração como vimos no primeiro versículo, que quando passamos por um mal, quando até mesmo erramos, pecamos e somos levados a sofrer por aquele mal, mas que nós possamos passar por aquilo com paciência, olhando para o Senhor. E sabemos que quando fazemos isso, Senhor, quando somos, meu Deus, perseverantes naquela luta, nós vamos ter vitória e seremos abençoados pelo Senhor. Pai, na nossa caminhada contigo, meu Deus, nós queremos, Senhor, sermos, ó Pai, fortalecidos pela Tua palavra. E queremos nessa jornada contigo, Jesus, chegar ao final da batalha, Pai, com a vitória e o triunfo em nossas mãos, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos e te louvamos. Amém. Graças a Deus. Amém, meus amados irmãos. Que maravilhoso é olhar para Jesus e tomar dele esse exemplo para a nossa vida. Graças a Deus. E no próximo vídeo nós estaremos falando de outro assunto baseado no mesmo exemplo de olhar para Jesus. Amém? Graças a Deus, meus queridos. Eu quero pedir para você agora que você curta, deixa teu joinha aí no vídeo, que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas e que você que não é inscrito ainda, se inscreva. Venha fazer parte da nossa comunidade aqui de evangelizar, de levar a palavra, de plantar uma semente nos corações, uma semente do bem. Uma ótima semana para você, que você tenha triunfo nessa semana e vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus o abençoe.